agora, ao vivo. Hoje é quinta-feira e nós estamos aqui com o sétimo Entre Psicólogos, que vai discutir mulheres e psicologia, ampliando olhares. Vamos aguardar um minutinho para a nossa convidada Lara Danila entrar. A Lara trabalha com mulheres há muitos anos. Boa noite, gente. Gabi Souza, Neilane, Gabriel, boa noite. Vamos aguardar a Lara entrar. Um minutinho. Se vocês quiserem já ir escrevendo alguma coisa sobre o nosso tema de hoje, que é mulheres e psicologia ampliando olhares, fiquem à vontade. Michel, te amo, Michel. Michel, meu sobrinho. Gabriel, boa noite. Estamos aqui aguardando a Lara entrar. Warla, psicóloga Warla. Gente, se vocês quiserem já ir colocando aqui no chat alguma pergunta sobre o tema de hoje, que é mulheres e psicologia, podem ficar à vontade, tá? Enquanto a Lara não vai entrando. Um minutinho que eu vou tentar falar com ela aqui pelo WhatsApp para ver o que aconteceu. Lara já entrou. Oba! Isso, pronto. Boa noite, gente. Muito boa noite. Sejam muito bem-vindos. Olá! Lara! Lara! Adoro essa moça. Também, muito, muito, muito. Você sabe, né? É muito recíproco, é muita energia boa. E Seja ó, bem-vinda. Seja muito bem-vinda. gratidão. Esse é o sétimo Entre Psicólogos. E a cada edição eu trago um colega da psicologia que eu sei que tem uma atuação importante em algum tema. E o seu grande tema, né, Lara, é sobre as mulheres. Sim. Você trabalha com mulheres e com psicologia. Então, eu propus para você e você imediatamente aceitou o tema Mulheres e Psicologia, ampliando olhares. Sim. Então, eu vou deixar você se apresentar, pode falar um pouco da sua trajetória, do seu trabalho, depois você faz as suas considerações. Tá. Então, pessoal, primeiramente, uma delícia estar aqui, né? Acho que entre mulheres e também, não só entre mulheres, né? Mas a gente tem esse universo dentro da psicologia que é um universo bem feminino, né? Deixa eu contar um pouco da minha história, assim, inclusive minha história com o feminino, né? Na verdade, assim, eu tive uma formação muito dentro do que é esperado, né? Eu sou psicóloga por formação aqui na PUC, Goiás, e eu terminei a minha formação, eu fiz o mestrado, né? E fui para a vida acadêmica. Eu adorei ser professora, né? Então, eu comecei muito novinha. Eu graduei e já fui para a sala de aula, né? E aí, por isso, eu segui esse caminho acadêmico por muitos anos, né? Então, muitos anos de orientação, supervisão, né? Esse mundo acadêmico mesmo. E a clínica chegou uns 5 anos depois, eu fui para a clínica, né? Então, a gente temos 20 anos de formado, né, Karen? Nós vamos para 21 anos. Então, é essa minha trajetória, né? Assim, sempre dentro do mundo acadêmico, e na área da psicologia clínica, né? Então, a minha formação é em Gestalt terapia, né? Eu fiz essa formação e as coisas foram acontecendo, né? Fiquei dentro do Instituto de Gestalt Terapia também de Goiás, né? Fui professora lá, então, por muito tempo também, né? Numa cadeira de dialógica, que é uma cadeira que eu gostava muito, né? Que é Buber. Então, essa é a minha trajetória, assim, né? Então, foi um caminho bem convencional, conservador, natural, né? Que a gente faz mesmo. Mas eu sempre, dentro do escopo de estudo meu, eu sempre tive como objeto de estudo a espiritualidade.
esse sempre foi o meu grande objeto de estudo, né? Então, a Gestalt, ela me promoveu muito isso, porque como ela tem uma base muito holística, né? Do holismo mesmo, do Smuts, eu sempre tive muito chão para poder estudar a espiritualidade, né? Que não são todas as abordagens que permeiam isso, né? Que dá essa possibilidade. Então, eu fiquei muitos anos estudando a espiritualidade, né? Mas também era uma busca muito minha, né? É uma busca muito minha, assim, de compreender esse processo, né? E é sempre bom lembrar, porque a gente, não sei quem está nos assistindo, mas a espiritualidade, ela não necessariamente tem a ver com religiosidade, né? Isso é uma questão didática, né? Eu gosto de separar só para ficar claro na cabecinha das pessoas, porque a dimensão espiritual, ela é uma dimensão humana, né? E eu acho que a religiosidade, ela é também, né? Mas eu gosto de separar só para que as pessoas possam entender claramente isso. Então, a dimensão da espiritualidade é uma dimensão humana que é assim como a gente tem uma dimensão sexual, a gente tem uma dimensão espiritual, né? Ela é necessária e ela diz respeito ao meu próprio autoconhecimento, né? Ela diz respeito a esse mergulho profundo que eu faço em mim, né? Então, são esses mergulhos de profundidade. Então, eu passei muito tempo estudando isso, eu passei muito tempo buscando isso. Então, a minha referência dentro da Gestalt sempre foi muito Jorge Ponciano, né? E para mim, ele foi essa pessoa que abriu esse universo para mim, né? Então, eu passei quase 10 anos indo todos os anos para Chapada. Ele faz muitas imersões, né? A partir da luz da Gestalt, na Chapada dos Veadeiros, né? E eu fiquei 10 anos indo, assim, quase que 2 vezes por ano nesses processos de imersão, nessa busca. E com esses processos de imersão, me chegaram, pelos grupos que a gente formava lá com ele, é aquela coisa, quando você está pronto, as coisas chegam, né? E eu tive contato com 2 outras linhas de trabalho, né? Eu tive contato com a constelação, eu também tenho uma formação em constelação familiar. Lá, com o Jorge, pessoas que estavam no grupo, eu tive um contato e fiz a formação e foi muito importante para mim também. E eu tive acesso ao conhecimento do Sagrado Feminino, né? E foi lá que eu comecei a entender um pouco desse universo, que é o que eu estou trazendo hoje para a gente poder falar, como um novo olhar, uma nova forma, né? E aí, Sagrado feminino, né? Para as pessoas entenderem. As pessoas Explica entenderem. para a gente o que é o sagrado feminino. Então, o Sagrado Feminino, gente, é um movimento internacional, assim, e ele é um movimento grandioso, aonde ele parece que é um movimento místico, mas ele não é. Ele tem toda uma fundamentação atrás dele, né? Muito maravilhoso o trabalho que é feito, né? E aí, isso diz muito da minha própria busca pessoal. Né? Então, como eu era muito buscadora dessa espiritualidade, na verdade eu estava em busca de mim mesma, né? E eu, por mais que eu tinha feito toda uma trajetória, eu sempre fui uma pessoa muito inquieta, sabe, Karen? Eu acho que é importante dizer para as meninas, para elas terem ideia, assim. Eu sempre fui uma buscadora, tanto que eu me defino como buscadora. Eu sou inquieta, eu sou crítica, eu não é tudo que eu engulo, eu questiono muito, eu sou muito questionadora, né? Então, eu não sou uma pessoa conservadora. Eu sou uma pessoa que eu busco, eu tenho um desejo muito grande pelas coisas, muito estudiosa a vida inteira, né? Sempre fui muito estudiosa. Então, muito buscadora, eu acho que essa é a palavra. E eu sentia que faltava algo muito, muito em mim, sabe, Karen? Por mais que eu buscasse a espiritualidade, que eu fizesse muitos movimentos, eu tinha uma sensação de falta de integração dentro de mim. E quando chegou o saber feminino, né, os saberes do feminino por meio do sagrado feminino, eu tive um processo de integração muito forte, né? Eu tive um encontro. E o que é o encontro? É o encontro comigo mesma. E é o encontro com essa psique feminina, né? Então, o sagrado feminino, que eu acho que é muito importante pra gente, que eu acho que o nosso público, principalmente, são as psicólogas, é que na nossa formação, e corrija-me se você pensar o contrário, Karen, mas eu não tive acesso durante a nossa formação, né? E olha que eu sou do mundo acadêmico como você, porque você também é do mundo acadêmico. Eu não tive acesso a qualquer linha de trabalho ou abordagem que falasse da mulher. Eu não tive esse acesso. Eu não conhecia isso. Eu não conhecia essa possibilidade, né?
Então, o sagrado feminino, ele chega para mim como essa possibilidade, né? Então, existe um campo de conhecimento que vem muito do Jung, né? Que assim, a base, o que usa a base é junguiana mesmo, né? A psicologia analítica do Jung, que vem falar do arquétipo dessa mulher, né? Desses arquétipos. Então, foi esse conhecimento que chegou para mim e que me deu um lugar de pertencimento. Então, eu gosto sempre de dizer que o sagrado feminino ele chegou junto com um processo de cura muito grande pessoal, um processo de cura, de integração do meu próprio, da minha própria psique, do meu próprio self. Né? Porque eu não me encontrava em nada, né? Eu não tinha sensação de pertencimento mesmo, sabe? Então, quando eu encontro esses saberes, ele me ancorou, ele me deu lugar, né? Então, Chão. me deu chão. E muito num lugar que a gente fala chão, né? Mas é um chão psíquico, né? É um chão, Uhum. psíquico, Emocional, psicológico. espiritual, né? Porque aí entra Exato. a própria espiritualidade também, né? Dessa psicologia feminina que eu me encontrei. Eu encontrei aquilo que eu buscava, né? Então, existe uma linha de conhecimento muito grande, né? Existem grandes autoras, né? E aí a gente pode falar, hoje está bem comum o livro Mulheres que Correm com os Lobos, né, da Clarice Píncola, que é uma junguiana, né, que traz o resgate desses mitos, né, desses contos, dessas histórias que falam um pouco desse universo da psicologia feminina, né? Então, eu acho Então, sempre... Clara, esse livro ele é antigo e ele volta com força hoje, né? Isso é muito incrível, porque esse livro não é novo. E até porque, Karen, esse é um movimento que eu estou te falando, o movimento do sagrado feminino, ele é um movimento que está acontecendo, né? Na verdade, ele é um movimento que tem todo um sentido, né? Então, para a gente entender bastante o sagrado feminino, é o que eu falo, para a gente entender o sagrado feminino, você tem que olhar para o sistema no qual a gente vive hoje, que é o patriarcado, né? Então, eu não vou entender se eu não olhar para o sistema que a gente está há 5.000 anos, que a gente tem como referência cultural, social, histórica, religiosa, né? Então, a gente vive num sistema há 5.000 anos que é denominado como patriarcado. Né? E esse sistema patriarcal é onde o homem ele é o centro, né? É o pai, é o homem que ele tem como referência. E o problema desse sistema é que para ele se consolidar, né, ele se consolida em cima de uma energia masculina distorcida. E o que é isso? É uma energia de dominação, é uma energia de exploração. Então, tudo que é relacionado ao feminino, a partir do patriarcado, ele foi suprimido. Então, as nossas referências de um feminino, de um arquétipo feminino, elas sumiram. Então, o sagrado feminino é um movimento de resgate desse arquétipo. Então, do ponto de vista psíquico, isso é muito importante para nós, porque nós não temos referências femininas, né? Porque todos os mitos, a figura feminina, ela foi tirada ou ela foi fragmentada. E essas fragmentações na própria origem mitológica, ela causa fragmentação psíquica em nós, porque nós não temos referências de um feminino saudável íntegro, né? Então, só para vocês entenderem, quando a gente fala de um arquétipo, o arquétipo primordial, né, que é tido como uma referência do feminino íntegro, integrado, né, de uma psique integrada, é a natureza. Então, a gente fala de Gaia, né? Que é a nossa Terra, o nosso planeta. Ai, vamos ver, né? Que acontece? Eu não sei, tem hora que eu acho que esse aparelho é meu, porque não pode. Vamos lá. Então, eu estava falando do arquétipo, né? Então, a gente tem esse arquétipo, né, da grande mãe, como uma referência, né, de Gaia. Com a chegada do patriarcado, ele pega e dizima isso. Ele desintegra essa deusa, essa integração dessa deusa com todas as características que ela tem. E tudo que faz referência ao feminino é silenciado, é roubado, é tirado de cena, de verdade, real, assim, né? Então,
a gente perde essas referências, Karen. A gente perde as referências. A mulher, ela é muito silenciada, ela é muito domesticada, né? E aí vem uma série de questões culturais a partir do patriarcado, aonde a mulher vai perdendo a sua potência, né? A primeira porque essa referência psíquica, íntegra, a gente perde. A gente não tem uma referência desse feminino potente, né? Então, a gente, isso é tão claro da gente perceber. A gente olha para as mulheres, né? Depois que eu as mulheres são extremamente desrealizadas, né? As mulheres, elas não têm acesso, a gente não tem acesso, de fato, a gente não se apropria desse lugar de potência na gente, porque a gente não tem nem referência para isso, né? O lugar de referência nosso, se a gente fizer... Tá me ouvindo, Karen? Eita, gente. É, Ai, acredito. ai, Instagram. Travou de novo. Tá me Vai, ouvindo? voltou. Tá? Sim. Então, a nossa referência, né, de feminete aqui agora, e se a gente perguntar o que é o feminino para cada uma que está aqui, provavelmente vai aparecer muitas questões relacionadas assim. É doce, ela é doa, é esse feminino muito estereotipado, né? E isso provoca um monte de questões psíquicas. Não temos referências de mulheres potentes, né? Não temos referência de mulheres que sentem prazer. Nós não temos referência de mulheres empoderadas. Eu não gosto dessa palavra, mas não tem outra para usar, é essa, né? Aquela mulher que ela tá íntegra, que ela se coloca na vida, que ela se posiciona na vida. Nós não temos. Por quê? Porque com o patriarcado, para esse sistema dominar, ele teve que silenciar a mulher para que o homem tivesse esse domínio, né? Claro, Exato. gente, que eu tô trazendo recorte, pelo amor de Deus, estudem essas coisas, leiam, porque eu tô trazendo um recorte. Eu não tenho nada contra o homem, eu sou casada e tenho filhos, adoro o homem, mas a gente precisa entender o sistema Ai, Laura. cultural que a gente vive, entende? E esse sistema, ele ganha com a nossa desintegração psíquica. Então, o movimento do sagrado feminino é esse movimento de resgate dessa psique, dessa íntegra que nós temos. Que a Clarice usa muito o conceito de mulher selvagem, que Travou. Travou de novo. Gente, eu prometo que eu vou encontrar uma outra solução de plataforma. Vamos lá. Travou, Lara. Você voltou Então, agora. o que eu estava falando para vocês faz muita falta para nós essa referência, sabe? Do ponto de vista psíquico, né? Então, por exemplo, do próprio livro da Clarice, que ela traz A Mulher Selvagem, né? É uma referência de uma memória atávica que nós temos em nós, né? Então, a psique é instintiva. Quando a gente fala assim, parece que essa psique instintiva é descontrolada. Não, não tem nada disso. É uma psique integrada, né? É uma memória que nós temos de um self integrado feminino que a gente não tem essa referência. Só para a gente entender que antes do patriarcado, as sociedades, elas se organizavam e elas cultuavam e elas tinham referência desse feminino integrado. Então, nós vivemos muito mais com referências de um feminino integrado do que desintegrado. A desintegração, ela chega junto com o patriarcado. Então, a gente tem essas compreensões culturais, né? E para isso, meus amores, foi feita muita escavação de muita mulher, né? Muitas arqueólogas que estão aí lindamente buscando o resgate dessa referência desse feminino integrado, né? Então, o sagrado feminino, para nós psicólogas, para mim, é essa referência de uma psique feminina integrada. Então, isso, tanto para homens quanto para mulheres, né? Como que a gente pode trabalhar
com a alma humana sem ter acesso a esse tipo de informação, né? Então, existem muitas psicólogas fazendo trabalhos maravilhosos. A gente tem, então, a Clarice é um exemplo. Quando a gente escuta a narrativa, eu tô com um livro dela aqui, meus livros ficam lá embaixo, mas eu subi esse. Quando a gente escuta um mito que está aqui, é como se a gente relembrasse. E a gente relembra, porque a gente tem essa memória atávica em nós, né? Do que é a constituição dessa psique, né? Do que é uma mulher dessa psique feminina integrada, né? Eu acho que é muito importante. E tem a Ginshinoda Bola que fala as deusas e a mulher. Tem várias coisas, mas eu sei essas duas para trazer como referência. A Ginshinoda, ela fala o quê? Existem várias deusas, e ela usa a mitologia grega, que é a nossa referência ocidental, né? São várias deusas, e essa fragmentação das deusas é porque é a única deusa, o arquétipo mesmo originário é a união de todas elas. Então, uma forma da gente trabalhar do ponto de vista até em consultório, arquetipicamente, é resgatando para as mulheres terem acesso às diversas nuances, né? Que, na verdade, nós somos essa integração de todas as deusas. Eu, às vezes, me identifico com uma ou outra, mas eu tenho, na minha persona, o self, é essa constituição de todas essas deusas, né? Então, essas compreensões vão dando para nós um lugar de potência. A gente vai fazendo as pazes conosco, né? Porque o patriarcado, ele ganhou muito com a nossa domesticação, com o nosso silenciamento, com a nossa desinformação sobre nós, sobre o nosso próprio corpo, né? Então, outra coisa que eu associei ao meu trabalho hoje, Karen, é só a título, gente, eu tô trazendo e vocês busquem esse conhecimento, tá? Pelo amor de Deus, eu tô trazendo um recorte. Eu tenho usado também a ginecologia natural. A ginecologia natural, ela é um saber ancestral, né? Para que eu tenho utilizado a ginecologia natural? Para ajudar a mulher a se conectar com o corpo de novo. Então, a gente tem um trabalho grandioso do ponto de vista de integração de psique, do ponto de vista feminino, né? Porque com a vinda do patriarcado, a gente se desconectou muito do corpo, porque esse corpo foi muito diabolizado, esse corpo foi muito pecaminoso. A gente precisa entender mitos originários a partir do patriarcado, ocupa um lugar de pecado, gente. Nós carregamos Exatamente. Então, Exatamente. amor. Então, a gente precisa entender do ponto de vista psíquico um mito originário ocidental contado para nós, né? Que não só ocidental, mas um mito originário que põe a mulher no lugar que coloca. Quais são as consequências? As consequências basta que a gente olhe. Então, hoje, olha para a gente, olha para nós mulheres, né? Nós não temos referências. Aí eu volto a falar aquilo que eu estava dizendo para você. A gente não tem referência de mulheres. A relação é gostosa com o corpo, que se aceite, que gosta do corpo, que gosta do ciclo menstrual, por exemplo, porque menstruação com o patriarcado vira tabu. Eu paralisei de novo? Paralisei? Não. Não? Tá. Então, amor, esse universo, né, do sagrado feminino, e por que o nome sagrado feminino? É que exatamente colocar o feminino no lugar de sagrado. Porque o que foi feito com a gente é uma dessacralização do feminino. Oi, amor. Volta lá. O que é o lugar do sagrado feminino? Volta lá, porque travou a hora que você respondeu. Eu acho que isso é energia. Não pode. Só pode ser energético. O que eu disse? A base da coisa do sagrado feminino é fazer o quê? É colocar o feminino em que lugar? No lugar de sagrado. Porque nós fomos dessacralizadas. Nós e o nosso corpo. Entende? Né? Então, se a gente pensar do ponto de vista do próprio mito originário nosso, a Eva comeu a maçã e lascou a humanidade. Entende? Então, a gente precisa entender quais ações psíquicas para uma mulher que ocupa um corpo de mulher do ponto de vista psíquico, né? E aí eu nem vou entrar em questão de gênero, porque aquelas que também se identificam como mulher, elas vão viver essa mesma
desintegração. Né? Elas vão viver também essa mesma questão. Então, o Sagrado Feminino é um movimento que vai colocar a mulher novamente nesse lugar de sacralidade. E aí é um resgate do corpo, é um resgate dessa mulher enquanto sujeito social, né? Enquanto voz, enquanto... É um recolocar. Eu acho que o principal é dar novamente lugar para essa mulher como sujeito social, como uma pessoa que tem voz. E aí, Karen, nossa, aí a gente dá um monte de coisa para pensar. Do ponto de vista religioso, aonde que tá, aonde fizeram também com as mulheres. Então, assim, meus amores, é conversa para um dia, tá? É muita Esse informação. assunto tem Eu acho demais. que assunto Eu vou tem pedir demais. para você fazer suas considerações finais, então, para eu poder fazer uma fala rápida também e a gente abrir para as perguntas. Já tem algumas pessoas aqui que estão concordando, dizem que se sentem assim também. Vou O que pedir, o que eu por mais favor. percebo hoje, né? O que eu mais percebo hoje, assim, é esse lugar de desapropriação da mulher. Desapropriação do corpo, desapropriação do prazer. Nós não temos permissão para sentir prazer, né? Então, isso é real. E o prazer não é só o prazer sexual, porque esse eu nem falo, né? Mas a gente precisa entender que é um prazer na vida. Porque o conceito de feminino para nós é totalmente encaixotado e ele serve para o patriarcado. Então a mulher, ela vem única e exclusivamente para reproduzir. E isso tem sérias implicações. Então, quando eu entro na menopausa, o que acontece comigo? Eu saio da idade produtiva e aí a gente está vendo as mulheres desorientadas com o envelhecimento, né? Não pode se envelhecer, não pode sair da idade fértil. E tudo isso, meus amores, o que eu quero que vocês entendam é que tem um sistema por trás ganhando com essa falta de conhecimento, né? E com essa falta de desejo nosso de buscar uma compreensão um pouco mais profunda desse universo do feminino. Então, dentro da nossa própria profissão, a gente é capenga, literalmente. A gente não tem grandes referências. Então, a gente estuda toda essa questão humana, mas a psicologia feminina ela é inexplorada, né? Acho que é muito importante que vocês busquem esses conhecimentos, né? Eu entendo mais, tá, Karen? A forma como eu tenho trabalhado hoje, o feminino, ele não é uma coisa só para ser estudada. Você não vai desenvolver o seu feminino lendo um livro. Você vai ter conhecimento, mas o feminino é uma forma é uma experiência interna que você tem fazendo para sua vida, tá? Então, ela é um mergulho profundo em você mesma e num resgate profundo de um se recolocar, principalmente, primeiro, dentro de você. Gente, eu trago uma gota de água no oceano, né? O meu trabalho hoje, eu trabalho com mentoria de mulheres, né? Nessa possibilidade de ajudar as mulheres a fazerem esse processo, essa travessia, essa ponte interna, né? Dessa integração psíquica. Tá para ouvir? Tá. Tá? Tá. Então, esse é o trabalho que eu tenho realizado hoje. Então, só para vocês terem uma ideia, eu tenho um grupo de mentoria clínica, né? Eu dou Pode supervisão fazer o clínica. marketing. É, é para vocês entenderem o que é. Eu faço esse trabalho com as meninas, que é um trabalho de supervisão, mas eu trabalho feminino junto. Entende? Então, esse trabalho, né? A gente tem um lindo trabalho a ser feito de integração desse feminino tão necessário. E essa cura do feminino para ajudar a cura do masculino, porque a gente também tem um masculino a ser curado, tá? A gente não pode esquecer disso, tá? Então, a gente precisa se curar primeiro para a gente ajudar também a gente construir uma sociedade muito mais igualitária, fraterna, solidária, porque Generosa. a sociedade aonde a energia masculina, exatamente, a sociedade onde tem essas duas energias, né, funcionando em equilíbrio, ela é uma sociedade completamente diferente da nossa hoje, né? Ela é uma sociedade
colaborativa, ela é uma sociedade fraterna, ela é uma sociedade amorosa, né? Então, ela se constitui, se organiza de uma outra forma, né? Diferente da forma como a gente está hoje. E a gente já sabe que a forma que a gente está hoje é uma forma que colapsou, né? Ok? Ok. Travou de novo. Travou, eu te ouço. Você me ouve? Ok, travou. Eu te ouço, mas eu não te enxergo. Pronto, voltou. Ok? Finalizou? Travou. Ok. Haja paciência. Lara. Oi. Quer que eu saia e entre de novo? Tá, entra de novo. Eu vou começar a minha fala, senão depois não vai ficar muito. Aí a gente vai discutindo no debate, tá, gente? Eu vou iniciar. Minha fala, obviamente, é diferente um pouco da linha que a Lara conduz, que essa linha é uma linha muito específica e interessantíssima do que é o feminino, né? Mas eu gostaria de colocar aqui algumas questões para a gente pensar também em relação à questão das mulheres e a psicologia. Primeira coisa que eu vou trazer aqui é que a Organização Mundial da Saúde estabelece 4 pilares para a qualidade de vida. Isso lá em 2002, 18 anos. Pilar 1, vida em família. Pilar 2, trabalho. Pilar 3, lazer. E pilar 4, sexualidade. Lara, eu vou começar minha fala aqui, depois a gente vai discutir mais no bate-papo, tá? Então, se a gente pensa nesses 4 pilares para a qualidade de vida, a gente tem que também pensar na dimensão corporal, que a Lara traz lindamente, essa história desse encontro que a gente precisa ter com o nosso próprio corpo e com a nossa dimensão biológica. A dimensão relacional, como é que eu me relaciono com o outro ou com os outros, dimensão psicológica e emocional, dimensões laborais, de trabalho, sociais, históricas. Então, quando ela traz essa questão do patriarcado e de como que a gente foi transformando essa imagem do feminino em função das determinantes sociais e históricas. Outra coisa, dimensões, a questão da organização da casa. Aí também existe um marcador muito importante para as mulheres, que é a questão da raça e orientação sexual, que são questões, são dimensões importantíssimas para a gente pensar. Perdão. Deixa eu colocar a Lara aqui de novo. Então, assim, o que é ser? Eu queria pensar um pouco com vocês, né? O que é ser mulher hoje em Goiás? O que é ser mulher no Nossa. segundo estado que mais mata mulheres no Brasil? Goiás é o segundo estado campeão em feminicídio. O que é ser isso, né? Ser mulher nesse contexto social. E aí, eu sempre gosto de, quando eu falo de violência doméstica contra a mulher, eu sempre gosto de trazer uma pesquisa do Anderson e colaboradores de 2003, que eu acho interessantíssima, que explica assim, por que as mulheres ficam em relacionamentos violentos? As mulheres ficam, por promessas de mudanças em 70% dos casos, 70,5% dos casos. Depois, pedido de desculpa, 60% dos casos. Amor, 53% dos casos. E aí a gente não tem só feminicídio, né? Temos feminicídio, que é a violência mais extrema que a gente pode sofrer, que é perder a própria vida, mas também tem outras violências. Violência física, violência sexual, mesmo dentro do casamento e dentro do namoro, existem homens
que impõe as suas vontades sexuais às mulheres e impõe um relacionamento sexual. E então, isso é uma coisa que as pessoas não acham, não acreditam que existe dentro de um casamento, mas sim, isso é possível, né? Violência psicológica, desqualificação, xingamento, ameaças de morte. E dentro dessa violência psicológica, nós temos também uma violência que é muito importante e que é pouco falada e que é pouco estudada, que se chama gaslighting. O gaslighting é quando um homem faz a mulher acreditar que que a percepção dela está incorreta. E aí isso tem tudo a ver com o que você está trazendo, né, Lara? Que é essa questão do empoderamento feminino, mas não é um empoderamento, não utilizando esse termo empoderamento como essa visão banalizada que seria uma mulher poderosa. Eu acho que quando a gente está falando de empoderamento feminino, a gente está falando dessa mulher que tem uma conexão profunda com o seu próprio ser, até para conseguir sair desse tipo de relacionamento, entender esse tipo de relacionamento e sair desse tipo de relacionamento, né? E aí, assim, tem uma autora maravilhosa da psicologia que se chama Valesca Zanello. Ela fala, é uma autora feminista, e ela fala ela traz uma série de conceitos aí, vocês teriam que ir lá na Vanessa Casanella, ela tem um canal do YouTube, etc. Mas ela traz conceitos interessantíssimos. Ela fala da prateleira do amor, de como nós mulheres vamos nos comportando frente a essa demanda por amor, e por amor mais especificamente ela traz a questão do amor heterossexual, né, com homens. Ela fala do dispositivo materno, que é essa necessidade que a sociedade impõe de que todas as mulheres sejam mães e etc. Outro conceito, dispositivo de gênero. Essa psicóloga discute gênero e sociedade e saúde mental como poucas psicólogas discutem. E ela fala de uma coisa muito interessante, que ela fala do silêncio cúmplice dos homens em relação a essa imagem da mulher como um objeto sexual. Ela fez uma pesquisa em grupos de WhatsApp, no qual os homens vão trocando imagens de mulheres e os comentários dos homens em relação a essas imagens. Então, ela constata misoginia, e aí eu vou acrescentar a esse silêncio cúmplice dos homens, agora sou eu, Karen, falando, o silêncio cúmplice das mulheres em relação a tudo isso. Porque você fala disso na sua fala, né, Lara? Você fala que a gente foi se silenciando. E nós fomos nos calando. E aí tem um problema que eu vi numa postagem sua que você falou assim que se silenciar é diferente. Como é que era, gente? Eu queria ter anotado isso aqui, não anotei. Eu falei que assim, eu sempre falo para as mulheres irem para essa questão do silêncio para ela se conectar com o self dela, né? Que silenciar é diferente de calar a boca. Foi isso que eu falei. Isso. Então, Exato. quando eu estou falando de um silêncio, dá uma profundidade, e é isso, que é uma profundidade que me integra, né? Então, a gente não tem essas referências. O que você está trazendo, cara, é essa didática muito mais do que eu, para a gente ver o quanto a gente não sabe o que é viver de uma forma self-integrado. Por isso, a gente se submete a relações de dependência abusivas, né? Porque você não tem referência. Pensa olha para sua mãe, olha para sua avó. Se você tem alguma referência de mulheres que estiveram ou gozaram de uma potência enquanto mulheres, né? E potência que eu digo não é sobre ninguém, que é o que você está dizendo, né? É uma potência de ser, de me ocupar, de me colocar, de me dar voz, de ser quem eu sou. Esse é o resgate do arquétipo da mulher selvagem que a Clarice Píncola traz no livro dela o tempo todo, né? A gente não tem essas referências. Então, a gente tem uma referência de um feminino encaixotado que nos disseram assim, ser mulher é isso aqui, ó, toma aí e faz.
E aí, Só esses fica momentos caladinha. fica calada. E aí a gente tá Ó, vendo o que você traz, né? Eu fico apavorada. Goiás é um dos mata mulher, né? Então, o que acontece conosco? O que acontece, ah, voltou. né? De novo. Isso. Então, a necessidade da gente entrar nesse resgate, né, de fato, né? Mas para a gente realmente vai ter que beber em fontes Lara, seguras. As fontes Lara, sua tá fala tá parando. toda confusa, tá? Ixi, ai, que chato. Deixa eu retomar um ponto aqui que eu acho muito importante, que é o ponto do silêncio. Eu tinha até colocado isso, olha para você ver a conexão que a gente está para fazer essa discussão aqui. Eu tinha colocado esse ponto do silêncio aqui, porque o silêncio é adoecedor, né, gente? Quem cala não consente. Eu estou travando, gente? Coloca aí no chat para mim. Ou é só a Lara? Deixa eu entender se eu estou travando também. Pessoal, fala comigo no chat. Tá falando que tá travando as Gravando as. duas. Um tá falando que sim, o outro tá falando que não. Então eu vou continuar. O outro tá falando que é só a Lara. Ai, tá bom. Mas assim, retomar essa questão do silêncio, porque o silêncio é adoecedor, a psicossomática já vem falar disso, que as emoções que a gente silencia, a gente engole e elas se transformam em doenças do próprio corpo. Gente, isso é muito grave, isso é gravíssimo. Assim, quem cala não consente. Nós temos uma dificuldade em dizer não às pessoas pelo próprio papel que nós temos de cuidadoras, cuidadoras da família, cuidadoras do marido. Tem mulher que é mãe do marido, de tanto que ela entra nesse papel, né, de cuidadora. Então, dificuldades em dizer não e dificuldades em impor limites ao outro, você traz isso na sua fala também, e dificuldades em expressar sentimentos e opiniões. Vou trazer também aqui a Marilena Chauí, que é uma filósofa, em 1992, olha há quanto tempo, ela já falava da famosa repressão sexual que nós sofremos. E aí, trazendo um pouquinho da minha experiência de consultório, quais são os problemas? Eu sou terapeuta sexual, individual e de casais, e os problemas que eu mais encontro em relação à questão do corpo e da sexualidade são repressão sexual, anorgasmia, que é a dificuldade em ter o orgasmo ou nunca ter tido orgasmo, melhor dizendo. Desejo sexual hipoativo, que é um desejo rebaixado de fazer sexo, e muitos, muitos e muitos e muitos traumas psicológicos decorrentes de abusos sexuais ocorridos na infância. E aí, para finalizar a minha fala, e vou passar de novo para você, Lara, para você comentar um pouco mais disso que eu estou trazendo. Outra coisa que me incomoda profundamente enquanto psicóloga em relação às mulheres é a facilidade que muitos profissionais têm quando atendem, e aí mulheres e homens, mas a gente está falando aqui de mulheres, de colocar essas pessoas em caixas, rótulos diagnosticantes. Então, eu não sei se você tem essa experiência, mas eu tenho isso, me incomoda muito no consultório. Primeira sessão, o paciente já chega, já senta no sofá e fala: eu tenho um transtorno depressivo X, maior. Eu tenho um transtorno de obsessivo compulsivo, ou qualquer um transtorno, né? Então, assim, só para a gente discutir um pouquinho o cuidado que a gente tem que ter com esses diagnósticos, porque quando um psicólogo fala isso para um paciente, você tem X ou você tem Y,
ele coloca esse paciente numa caixa e impede esse paciente de se encontrar nessa experiência maravilhosa de recentramento, de encontro com o próprio eu, que você traz aqui tão lindamente para a gente em relação às mulheres. Quando chega uma mulher com qualquer diagnóstico no consultório, muitas vezes essa mulher sofre muito mais muito mais do diagnóstico do que da patologia em si. Ela sofre muito mais com o peso de agora estar diagnosticada como uma mulher bipolar do humor do próprio suposto transtorno bipolar do humor. Porque tem gente que chega com os diagnósticos e você fala, gente, o que é isso aqui? Eu não estou entendendo o que é isso que foi falado para essa pessoa, para essa mulher, né? Então, aí eu vou voltar ao início da minha fala, né? E, assim, voltar a perguntar o que é ser mulher em 2020 no estado de Goiás. E aí eu vou deixar você completar, Lara. Então, Aí o povo está falando aqui, Lara, antes disso, eu não sei se você está lendo os comentários aí. tem hora que Ah, passa. tem gente que está falando, falou para você, enquanto você estava falando, que vive essa experiência. Algumas pessoas estão falando da questão do patriarcado, da ressignificação do feminino. A Nádia falou da questão do diagnóstico. Então, fica à vontade para fazer suas falas. Eu vou aproveitar. Então, eu acho assim, eu trago, pessoal, e busquem para ler. Vocês precisam estudar essas coisas. A gente está trazendo aqui muito, muito superficial. O silenciamento da mulher, né? Um silenciamento do ponto de vista oral, chakra, laríngeo e sexual, né? E fora a inquisição que aconteceu como forma de silenciamento. Então, para eu entender o que é ser mulher, eu tenho que buscar a história. Eu tenho que buscar a história da humanidade, né? Então, Exato. se você não buscar a história, você vai ficar sendo esse feminino que foi te apresentado, né? Dentro dessa caixa. Então, só um parênteses na sua fala. Eu faço a indicação de um livro que se chama Histórias Íntimas, da Mary Del Priori. Gente, quem quer estudar sexualidade na história tem que ler a Del Priori. Você tem que estudar a história para você entender por que nós estamos, como é ser mulher em 2020 em Goiás. Aí você entende, né? Exatamente. Outra coisa que você trouxe foi com relação à questão da somatização. A mulher, ela é cíclica, né? Então, aí eu vou trazer a ginecologia natural. Não tem como uma mulher ser linear. A gente oscila em 28 dias, no nosso ciclo menstrual, a gente oscila. Então, é natural a gente oscilar, é natural, né? E a gente vive num sistema que quer que a gente seja linear para, inclusive, beneficiar o próprio sistema. Porque a gente tem que trabalhar nesse sistema, a gente tem que produzir igual louca nesse sistema. E sempre o adoecimento feminino foi associado a quê? A algum tipo de transtorno. Seria. Então isso foi muito explorado, né, amor? Na nossa área. Então, tudo que a mulher sente é sempre muito rotulado, porque ela tem que caber em alguma coisa. E muitas vezes, simplesmente, e a gente tem que pensar o quanto de energia sexual reprimida que nós temos. Energia sexual, gente, é energia de vida. A gente não cria, a gente não põe essa energia a favor da vida, né? A gente tá aí fazendo desorientadamente. Mas será que eu realmente estou usando a minha criatividade ou a minha energia sexual ao meu favor? Ao favor. Tá dando para ouvir? Espera só Tá. um minutinho, deixa eu voltar. Voltou. Então, sempre a mulher, numa sociedade que busca uma linearidade, as nossas oscilações, elas são, né? Então, essa falta de compreensão e de conexão com o nosso próprio corpo gera isso. Então, a gente não sabe o funcionamento do nosso corpo. Travou? Travou de novo, Lara.
mulheres são medicadas e também manicomializadas, porque as mulheres, há um tempo atrás, as mulheres com depressão eram jogadas nos manicômios e eram largadas lá. Os maridos largavam as mulheres deprimidas no manicômio. Não queria mais a mulher, internava compulsoriamente no manicômio e lá ela ficava. Exatamente. Nossa, eu acho esse assunto, assim, gente, a gente precisava fazer um workshop sobre esse assunto. É muita coisa que dá pra gente tirar, a gente precisava de mais tempo e de uma internet que prestasse, né? Então, a gente precisa entender, a gente Gente, precisa a Lara é entender ótima. o que fizeram conosco, né? E a gente precisa cansar desse lugar. Porque a gente só vai mudar isso, né? Principalmente nós psicólogas, né? De trazer essas discussões, de trazer essas temáticas, de entender mais dessa psique feminina, né? E fazer mudanças necessárias e ajudar essas mulheres a se reconectarem a partir do momento que a gente trouxer essas narrativas, que a gente abrir espaço para compreensão de que o que foi nos ensinado é totalmente torto, é totalmente desconectado do que é verdadeiramente esse ser mulher, né? Inclusive, eu vou voltar sempre nessa, amiga, essa desconexão com o nosso corpo. A gente não conhece o corpo, a gente não conhece o nosso Exatamente. corpo e quer ainda gozar. E gozar é mais do que só sexual, né? Que é também direito nosso. A gente tem direito a isso. É justo, é honesto, né? E isso foi muito associado a coisas diabólicas também. A sexualidade feminina, ela sempre foi tida como algo pecaminoso, né? Então, a gente precisa entender tudo isso para a gente se apropriar, para diminuir essas relações abusivas, né? E para quê? Para a gente promover uma cura no planeta, entendem? Porque nós precisamos da Muito bom. área, né? E essa Muito bom. vai vir a partir de uma cura desse feminino que foi estrangulado, né? Então, tudo que a gente entende por ser mulher, ele serve a um sistema. Então, a gente precisa fazer um caminho muito grande dentro de nós de reconexão com a gente mesma, né? E eu acho muito necessário esse tipo de discussão, de buscar essa integração psíquica em nós, né? Então, a gente poder oferecer isso, porque a mulher, essa energia feminina integrada, ela é uma energia muito poderosa e muito necessária nos tempos de hoje. É basicamente isso, assim, que eu queria falar. Então, eu acho que a gente merece muita discussão com relação a isso, Karen. Merece. Tá dando para ouvir. Eu não sei se Tá, tá eu estou legal. tentando ver aqui os comentários. Tem muita gente querida. Minha irmã acabou de entrar. Eu também. Eu amo minha irmã, amo minha irmã. Meu sobrinho entrou no começo. Minha irmã tem muito amigo meu que me acompanha. Eu quero agradecer todo mundo. São pessoas que estão sempre aqui, honrando aqui comigo. Muito obrigada. Camila Martins, a Nádia está aí também, com muitos E outra coisa, alunos. deixa eu aproveitar isso que você está dizendo. Outro mito. Nos ensinaram que nós não podemos ser irmãs, que nós não temos irmandade. E nós temos irmandade, sim. Nós podemos nos apoiar, nos ajudar, é necessário. A gente 10 precisa segundos. sair da competição, né? A gente precisa sair da competição